Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas um aviso, nessa noite, na próxima semana, no próximo domingo, pela manhã, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, todos os membros da igreja estão convocados para essa Assembleia. Vai ser muito importante, porque a gente vai pensar sobre as questões financeiras da igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso plano, que vai começar no que vem, com a graça de Deus, de reformar a nossa fachada. E também nós vamos receber novos membros. Então, você que é membro da igreja está convocado e está conosco domingo que vem. Lembrando também que no próximo domingo nós teremos a nossa Ceia Ágape. Então vai ser um tempo gostoso, a gente vai comer, beber e deliberar, tá certo? Então esteja conosco próximo domingo pela manhã. A irmã Ivane pede para avisar também que amanhã terá na casa dela, o endereço acho que ela compartilhou no grupo, mas pode me procurar que eu passo também. Ela vai ter na casa dela uma reunião de oração com as mulheres da igreja. Então, eu vou participar amanhã eu estarei lá também. Então, se você é homem, se quiser, você pode ir, eu estarei lá também. Mas é um movimento da MCM, que é as Mulheres Cristãs em Missão. E nós vamos ter uma oração na casa da irmã Ivane de 8 horas até as 9 horas da noite. E depois, um momento também gostoso de confraternização, de comida e de bebida. Então, você também é nosso convidado, e as irmãs, um convite especial para todas. Muito bem, vamos fazer a leitura, irmãos? Salmo 66, verso de número 20. Salmo 66, verso de número 20. Diz assim: Louvado seja Deus, que não rejeitou Voltou do nada? Muito bem, vamos ler novamente. Salmo 66, verso 20. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Fala com o Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite. Eu já aproveito e agradeço a presença daqueles que nos visitam mais uma vez. Mas fale com o Senhor, peça ao Senhor que fale com você por meio da música, por meio das orações, por meio da palavra também, que seja um tempo tão precioso e tão importante de perceber a presença do Senhor e permitir que Ele nos pastoreie. Ele é o nosso supremo pastor que nos ama e nos ama tanto. Oremos. Senhor dos altos céus, nós te amamos. Nós queremos dizer que Tu és totalmente amável, Tu és desejável. Senhor, a nossa alma se deleita em Ti e na Tua presença, Senhor. Como disse o salmista, na Tua presença a plenitude de alegria, e à Tua direita delícias perpetuamente. Ó Senhor, ensina-nos a ter prazer em Ti, Senhor. Que os nossos olhos sejam voltados para Ti nessa noite, que Tu sejas a fonte a jorrar sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua graça, falando conosco. Mas sobretudo, Senhor, que Tu sejas o centro do nosso culto. Ó Deus, que tudo que fizermos nessa noite, que cada ato, Senhor, seja para a Tua glória. Ó Deus, esse é o nosso desejo nessa noite, te render glórias e louvores, porque Tu és o único que é digno, o único que é merecedor. Recebe, pois, Senhor, o nosso culto, purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos que iremos levantar, purifica, Senhor, os nossos lábios que agora também iremos cantar ao Senhor. Ó Deus, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo.
Oramos assim por meio de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos adorar o Senhor nosso Deus. Santo e digno de receber o seu louvor, a nossa adoração. Se você tem um coração grato ao Senhor nessa noite, você pode declarar isso cantando os muitos motivos que tem para agradecer a Deus por sua bondade, por seu amor, por sua graça, que se mostra presente em várias áreas de nossa vida. E você tem desfrutado disso, você pode, enquanto canta, declarar isso com alegria no seu coração. E tem um desafio a você, que é sair do seu lugar, se movimentar e abraçar alguém que está aí próximo de você, agradecer porque você tem uma família, né? A Betel, a sua igreja, a sua casa. Então faça isso com gratidão no coração, reconhecendo esses muitos motivos que tem para agradecer e louvar o nome do nosso Deus. Enquanto você canta, você está desafiado a fazer isso. Eu sou grato por tudo
desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo.
seu coração possa sempre se alegrar na presença desse, que é o eterno, o nosso Deus, aquele que nos amou e nos livrou do império das trevas, do pecado, da morte, da condenação. É a Ele que nós cantamos, é a Ele que nós entregamos o nosso louvor. Por isso existe essa alegria em nosso coração. E deve existir sempre quando cantamos e entregamos a nossa adoração ao Senhor. Porque Ele nos amou e Ele nos comprou. E Ele nos livrou do pecado. Enquanto cantamos mais uma canção, você adora ao Senhor também com seus dízimos e as suas ofertas, declarando ao Senhor a sua dependência e o local onde o seu coração está. Onde está o seu coração? Que você possa refletir nisso nessa noite e com alegria, pensando que o seu coração está firmado no Senhor, você sendo um sabedor de que Deus tem sido presente em sua casa, em sua vida, na vida da nossa igreja e tem provido sustento, nada nos falta. Pelo contrário, né? Somos fartos com plenitude através da graça de Deus. Enquanto cantamos, então, você, além de declarar o amor do Senhor, presente naquela cruz, salvando você, salvando a mim, salvando a nós, aqui igreja reunidos, você pode também cantar do amor do Senhor, agradecendo a Ele com gratidão no seu coração, trazendo seus dízimos e as suas ofertas. Do meu Jesus, já me achava sem vigor a merecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Sim, Cristo. Sim, Cristo Salvador me transformou. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Agradeça ao nosso Deus pelo seu grande amor que alcançou o seu coração.
você tem um minutinho para fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Pense nesse amor que acompanha a sua vida todos os dias. E agradeça a Deus porque Ele tem sido bom com você o tempo todo. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque um dia o Senhor nos amou de maneira inconteste naquela cruz. Entregando o seu Filho, o Senhor nos permitiu, ó Deus, viver e nos permite viver em plenitude de vida contigo. Através do seu amor, da sua graça. Ó Deus, demonstrados naquela cruz, e todos os dias podemos provar desse amor, provar da sua graça e misericórdia. Queremos te dar graças e entregar o nosso louvor, o nosso coração a ti nessa noite. Nós reconhecemos, ó Deus, o teu poder sobre nós, sobre as nossas vidas. E queremos, ó Deus, expressar toda a nossa gratidão. Gratidão essa que vem do fundo dos nossos corações. Talvez as nossas palavras ainda sejam poucas, Senhor, para agradecer a Ti. E estamos certos de que sim, serão poucas. Mas é o louvor que temos e assim o fazemos com o melhor que nós temos a Ti, Pai. Assim nós entregamos a nossa adoração e o nosso coração diante do Senhor, para dizer que dependemos do Senhor e que tudo consagramos a Ti, a nossa vida, a nossa casa, oh Deus, os nossos bens, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, é fruto do Teu amor e da Tua benignidade para conosco. Por isso estamos aqui nessa noite, ó Deus, por causa do Teu amor, da Tua graça, ó Deus, e celebramos a isso, celebramos o Seu amor, celebramos a graça do Senhor que alcançou os nossos corações. Por isso nós entregamos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti e a alegria que vem do nosso coração em podermos, juntos aqui como igreja do Senhor, entregar, ó Deus, o melhor louvor a Ti, declarando que o Senhor nos amou. Ó Deus, como é bom saber disso. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, ó Deus, e podemos perceber isso a cada dia. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão a Ti nesta noite, Pai, e continue falando em nossos corações. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Amém, irmãos. Graças a Deus por esse momento já tão gostoso de louvor. Agora nós vamos nos preparar para ouvir a voz de Deus. Mas antes, eu só queria registrar aqui que é com muita alegria que a gente recebe, não vou dizer visita, né, porque é membro da nossa igreja, mas a gente tem a alegria de ter conosco a nossa querida irmã Esther, que está ali do lado do irmão Eudes. Para aqueles que não sabem, a Esther está fazendo um internato numa cidade do interior. E aí, falta mais um mês, não é isso, Esther? Né? E hoje já está nos dando assim, o ar da graça, né? Então, seja bem-vinda. Você faz muita falta, viu? E volte logo, né, Esther? Ela ficará na porta depois recebendo o cumprimento dos irmãos. Então, os irmãos podem cumprimentar a Esther, que ela não vai sonegar abraço, né, Esther? Não vai sonegar abraço. Muito bem, graças a Deus por isso. Abra comigo sua Bíblia, por favor, nós vamos continuar a nossa série de reflexões nas cartas do Apocalipse. Então, nós vamos começar hoje a nossa quinta igreja, Apocalipse, capítulo de número 3. Carta à igreja em Sardes. Amém? Todo mundo achou? Amém. Muito bem. Aqueles que não têm Bíblia, talvez a gente consiga projetar aí para o texto para que todos possam participar da leitura. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, dessa carta.
E Jesus ditou, João escreveu assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora eu virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois elas são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai Santo, nós te damos graças por essa palavra que é santa, que é bendita, que é eterna. Nós oramos como o salmista e dizemos como nós amamos a tua lei. A tua lei é a nossa lâmpada, a tua lei é o nosso espelho. Ó Deus, e por meio dela nós te pedimos que nessa noite o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, tornando-o fértil, para que essa palavra possa cair nele e produzir muitos frutos, Senhor. Assim nós oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Como nós falamos no início, nós estamos numa série de reflexões sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e o tema da nossa reflexão geral é Igreja Insustentável. E o que nós temos aprendido até aqui? Nós temos aprendido que em cada uma dessas igrejas que Jesus já endereçou a sua carta, ele tem uma reivindicação, ele tem um tema central. Nós vimos, por exemplo, na igreja em Éfeso, que foi a nossa primeira carta, que o tema central daquela igreja era o amor. Aquela igreja, a igreja em Éfeso, havia perdido o seu primeiro amor e foi repreendida por isso. A igreja em Esmirna já é uma coisa interessante, porque Jesus não repreende aquela igreja, mas ele vai dizer que a característica daquela igreja, uma igreja santa, era justamente a ideia do sofrimento. Não obstante a sua fidelidade, não obstante aquela igreja ser uma igreja que vivia de fato o evangelho de Jesus e andava nos caminhos do Senhor, o que nós aprendemos com essa igreja é que a nossa fidelidade a Cristo não nos torna incólumes, não nos torna impermeáveis aos sofrimentos do mundo. Todos nós sofremos, e a nossa obediência muitas vezes nos leva também a experimentar o sofrimento. Nós vimos que o tema central da igreja em Pérgamo era a questão da verdade, da santa palavra de Deus. Aquela igreja havia perdido o senso do que era a verdade. Eles não eram mais guiados pelas Escrituras, pela revelação da palavra de Deus, e nós vimos que o próprio Cristo fala que ele é a verdade, né? Então aquela igreja havia abandonado o coração do cristianismo. Se nós podemos dizer que o cristianismo bate aí com 2 átrios, né, com uma metáfora aí do coração, o movimento sístole e diástole, a gente pode dizer assim, que a igreja deve pulsar com amor e deve pulsar com a verdade também. Esse movimento diastólico aí, né? Não pode faltar no coração da igreja o amor deve aquecer o nosso coração, mas só o amor fica capenga. É preciso também
ter a verdade, o amor pelas Escrituras, o amor pela palavra de Deus. Nós vimos que foi essa a repreensão de Jesus para a igreja de Pérgamo. A igreja em Tiatira, o tema central dessa igreja era a santidade. Jesus exorta essa igreja a viver uma vida pura. Essa exortação, ela é presente em outras igrejas também. Nós vamos ver que também está presente aqui na igreja que nós estudamos, mas era o tema central dessa carta, santidade. E o tema central da igreja que nós vamos estudar nessa noite é realidade. Distinto da verdade, a verdade tem uma conexão com a realidade, mas nós vamos ver aqui da importância de nós sermos pessoas íntegras, de nós sermos pessoas inteiras, para usar aqui uma palavra do próprio Cristo, que a nossa vida seja sim, sim, não, não. Ou seja, o que eu falo no meu coração, o que eu confesso no meu coração, tem que ser aquilo que sai dos meus lábios. Essa dupla face, essa dupla identidade é repreendida por Jesus aqui nessa igreja. Muito bem. E como nós vamos fazer o nosso estudo hoje? Nessa nossa reflexão, nós vamos ter um sermão continuado. Nessa primeira reflexão, nós vamos pensar um pouquinho sobre o significado dessa carta para aquela igreja. Nós vamos fazer aqui a contextualização histórica, e nós vamos ver também alguns pontos importantes aqui dessa carta. E no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos aplicar as verdades contidas aqui nessa carta, a exortação contida aqui nessa carta na nossa vida, na vida da igreja. Para que a gente não fique muito isolado, dizendo, olha, está vendo como é que essa igreja era ruim? Ora, mas o que isso tem a ver conosco, né? Como que isso nos afeta de alguma forma? Muito bem. Então, nesse primeiro momento, nós vamos pensar um pouquinho aqui, em termos gerais, sobre o significado dessa carta faremos aqui algumas exegeses do texto. Né? Vamos tentar extrair do texto alguns conceitos para que a gente tenha amplificado na nossa mente o seu significado, para a semana que vem ficar mais fácil a nossa aplicação. Muito bem. Primeiro, lembrar aos irmãos que nós estamos falando aqui das 7 igrejas. A localização dessas 7 igrejas é ali na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Lembrando aos irmãos também que João estava exilado na ilha de Patmos, e essas cartas foram escritas de tal forma que o mensageiro, saindo da ilha de Patmos, ele fizesse o trajeto mais rápido nas igrejas. Então, qual era a cidade mais perto da ilha de Patmos? Éfeso. Depois, qual é a segunda mais perto? A de Esmirna. Depois, a Pérgamo. Depois, a de Tiatira. E depois, a de Sardes. Depois, Filadélfia. E, por fim, Laodiceia. Então, tem essa coisa interessante, né? Jesus vai citando por ordem de proximidade, né? Então, isso é um ponto interessante. Essa cidade fica mais ou menos 48 quilômetros da cidade de Tiatira, que nós estudamos no nosso penúltimo encontro. Muito bem. A capital dessa cidade se chamava Lídia. Era uma cidade antiga, a cidade de Sardes. Nós estamos falando aqui de 6 ou 7 séculos antes de Jesus. Então, ela é uma cidade muito antiga. Existia nessa cidade, reinava nessa cidade, um rei chamado Creso, que era, assim, uma lenda, um homem muito rico, muito poderoso e muito famoso na cidade, né? Então, ele reinava ali e diz a história que essa cidade ela tinha muitos tesouros, né? Então, o palácio desse rei era ornado com muitos tesouros. Só que aconteceu que, com a ascensão de Ciro, já no Império Persa, o que o Ciro fez? Ciro invadiu essa cidade, e aí tomou todos os tesouros, e de lá para cá, essa cidade sempre foi colônia. Ela foi colônia primeiro de Ciro, do Império Persa, depois, aí nós já estamos no século III, Alexandre o Grande também conquistou essa cidade, e depois, com a ascensão do Império Romano, Antíoco também conquistou essa cidade. 17 anos depois de Cristo, né, já na era cristã, essa cidade sofreu uma grande devastação, um grande terremoto. Um terremoto destruiu completamente essa cidade, mas como ela era meio que província ali também do Império Romano, fazia parte do Império,
o imperador Epifânio, ele vai então ordenar que essa cidade seja novamente reconstruída. Então ela é novamente reconstruída e é mais ou menos nesse período que o evangelho chega até essa cidade. Que essa cidade foi evangelizada. Então nós estamos pensando aqui numa igreja que tinha mais ou menos aí uns 50 anos de existência, né? Então era mais ou menos esse contexto histórico dessa cidade de Sardes. Muito bem, especificamente acerca do conteúdo dessa carta, o que nós aprendemos? Foi muito interessante, porque a gente lê essa carta assim, já de bate-pronto, a gente vê que Jesus parecia que estava muito irritado com a igreja, né? Porque ele já chega assim, trazendo uma palavra muito dura para a igreja, e nós vamos ver isso aqui. O Rhodes, que é um R.H. Rhodes, que é um estudioso do Novo Testamento, disse que o conteúdo dessa carta é implacável. Esse foi o adjetivo que ele usou. Essa carta tem um conteúdo implacável. O Stott, que também vai comentar acerca dessa carta, afirma que as palavras de Cristo foram tão devastadoras para aquela igreja como foi o terremoto de 17 depois de Cristo. Ou seja, Jesus de fato não poupou palavras para censurar o comportamento da igreja de Sardes. Haja visto que talvez ela seja, em questão de conteúdo e censura, a carta mais pesada dentre essas 7 cartas. E o que levou Jesus a ficar tão irritado? Irmãos, aqui um parênteses, né? Às vezes a gente acha que Jesus assim, é bonzinho, não é? E as pessoas falam, o Deus do Antigo Testamento que era mau, que era iracundo, que era cheio de cólera. Não, mas Jesus é amor. Você já ouviu falar? Jesus é muito bonzinho. Irmãos, ninguém pregou mais sobre o inferno ou falou mais sobre o inferno do que Jesus. Muitas pessoas vão dizer que o Antigo Testamento é a carta da lei, o Novo Testamento é a carta do amor. Bom, ok, não é? Essas duas alianças. Mas é justamente 1/3 do Novo Testamento, ele é dedicado a essas questões de vida eterna, fala sobre o pecado. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele se ira também. É verdade que ele ama a sua igreja, mas ele também se ira contra a sua igreja, usando lá a expressão do Antigo Testamento, o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Essa imagem é uma imagem assim, que deve colocar um pouco de temor no nosso coração. Eu já falei aqui com os irmãos, né, mas só lembrando que eu passei na rua outro dia e eu vi um camarada com a camisa escrito assim, né, na frente, só Deus me julga. Né, só Deus pode me julgar. Achei interessante, né, camisa assim, só Deus pode me julgar, uma coisa, né, meio lacrando, né? Deu essa impressão, assim, tal. Aí o camarada passou, eu tive a curiosidade de olhar para trás, eu fiquei curioso, será que tem alguma coisa? Mas ele tinha. E aí, as costas da camisa dele estavam assim, e isso não te coloca medo? Achei interessante, porque é justamente isso. É verdade, só Deus pode nos julgar. É verdade, não é? No sentido de julgar o nosso coração, só Deus. Mas, irmãos, isso deve colocar temor no nosso coração, não? Né? Porque Deus, ele nos lê perfeitamente, ele conhece as nossas entranhas. E é justamente acerca disso que essa igreja estava sendo julgada. Ela estava sendo julgada justamente pela sua aparência. Olha só o que Jesus vai dizer. Olha, eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você, eu conheço a sua identidade. Nós já vimos que essa ideia do conhecer, do grego lá, gnose, né, gnosko, tem a ver com conhecer e conhecer profundamente. Aí Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras. Você tem fama, olha que palavra dura, é por isso que Stott vai dizer que foram palavras devastadoras. Você tem fama que está vivo, mas na verdade,
você está morto. Essa é o diagnóstico de Jesus para aquela igreja. E por que isso? Não é porque Jesus estava falando isso com essa igreja. O Stott vai dizer que era interessante porque essa igreja de Sardes, dentre as 7 igrejas, era a igreja mais respeitada da época. Sabe aquela igreja assim que você olha para ela e fala, eu queria que a minha igreja fosse assim? Você tem alguma igreja na sua mente, quando você pensa em um modelo de igreja? Aí você fala, nossa, eu queria que o meu pastor fosse igual ao pastor daquela igreja. Ou eu queria que o meu grupo de louvor fosse igual ao grupo de louvor daquela igreja. O Stott vai dizer que aquela igreja era um modelo para as demais. Ele vai dizer que não havia notícias naquela igreja de nenhuma doutrina falsa florescendo no meio do povo. Eles tinham uma escola bíblica dominical muito boa. Teologicamente falando, parecia que eles eram muito bíblicos. E não só isso, parecia também que a vida deles era coerente com aquilo que eles professavam. Aparentemente não faltava amor entre eles. Aparentemente, entre eles, a doutrina dos nicolaítas e dos balaitas não estava presente. E nós vimos aqui que essas doutrinas tinham a ver com impureza, sobretudo com impureza sexual. Então, Stott vai dizer, olha, Jesus foi duro lá com a igreja de Tiatira, quando ele vai dizer, olha, tem uma mulher aí chamada Jezabel, não é assim? E eu conheço essa profetisa, e olha, eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu, e por isso eu vou julgá-la e tudo mais. Não existia isso aqui nessa igreja. Então, essa igreja tinha aparência de uma igreja cheia de vitalidade. E o Stott ainda vai dizer que, possivelmente, das 7 igrejas, ela era a igreja que tinha mais membros. Imagina, então, olha só que igreja legal. Uma igreja lotada de membros, uma igreja que não tinha problemas de recursos financeiros também, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha uma escola bíblica dominical, não sei se na época a gente chamava assim, uma EBD, mas uma EBD forte. Aparentemente, não existia impureza na igreja, e é sobre essa igreja, imagina a surpresa de João. Imagina João recebendo ali o ditado de Jesus, aí Jesus fala assim, escreve agora para a igreja de Sardes. Aí João, evidentemente, ele conhecia a igreja, porque ele era pastor na Ásia Menor, foi pastor em Éfeso, inclusive. Aí João vai dizer, opa, essa igreja aqui, Jesus vai falar, olha, continue assim. E aí João deve ter se arrepiado todo quando Jesus fala, olha, você tem aparência que está vivo. Mas, na verdade, eu conheço você. Porque o homem, como nós vimos lá, né, no Antigo Testamento, palavras do profeta Samuel, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Jesus vai dizer, olha, as suas obras foram visitadas e elas não foram encontradas íntegras diante do meu Deus. Irmãos, essa ideia da integridade é um valor inegociável para nós cristãos. E o que significa integridade? Significa inteireza, gente. É estar de corpo e alma. É estar inteiro. Não está pela metade. Nós vimos no Antigo Testamento, por exemplo, na disputa ali do profeta Elias com os profetas de Baal, qual foi a repreensão de Elias para o povo? Elias vai dizer para o povo, por que vocês têm um coração dividido? Vocês adoram ao Senhor, mas vocês também querem cultuar a Baal? Então, que coração dividido é esse? Que desincronia é essa? Que vocês conseguem fazer coexistir no coração de vocês 2 deuses? Aí Jesus vai dizer para essa igreja, eu sei quem é você, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas obras, vocês fazem muitas obras, vocês pregam, vocês ofertam, vocês evangelizam, e vocês têm um zelo com a minha casa, ok, mas vocês não fazem isso com integridade. Mais uma vez, citando o Stott, ele vai dizer que essa igreja era um cemitério espiritual, aos olhos de Cristo. Eles tinham
abraçado ou alcançado uma boa reputação diante dos homens, mas estavam mortos diante de Deus. E aqui, meus irmãos, para nós já fica um alerta, não é? Como Deus nos vê? Como Deus vê a Betel? Como Deus vê as nossas vidas? Será que diante do Senhor nós também temos a aparência que estamos vivos, mas na verdade nós estamos mortos? Muito bem, essa morte evidente, como nós vimos aqui no verso 4, ela está relacionada com a impureza, né? Olha só que coisa interessante, se a gente ler o verso 4, a gente vai ver que Jesus vai dizer que os crentes ali de Sardes contaminaram as suas vestes. Olha, irmãos, essas vestes espirituais, Paulo vai usar essa metáfora dizendo, revistam-se do novo homem e dispam-se do velho. Essa ideia, tire a roupa velha e coloque a roupa nova, né? Então Jesus vai dizer, olha, vocês estão com as vestes contaminadas. As pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo que as vestes de vocês, elas estão contaminadas. E o que o pecado gera? O pecado gera morte. Mesmo que a gente continue fazendo tudo aquilo que nos faz parecer vivos, mas o que Jesus está dizendo, que o pecado gerou morte naquela igreja. Aqueles crentes eram crentes nominais. Nós, evangélicos, fazemos uma crítica aos católicos, dizendo assim, os católicos não são praticantes, não tem isso? O camarada se diz católico, mas ele não é praticante. E aí, nós podemos também fazer uma autocrítica dizendo que muitas vezes o nosso cristianismo também, o nosso evangelicalismo é apenas de fachada. E quem fundou isso, possivelmente foram aqui os irmãos de Sardes, porque eles conheciam todos os ritos da fé, todas as coreografias da fé, eles tinham todos os rituais ali na sua vida dominical, no seu culto dominical, mas eles não levavam isso para a sua vida diária. Mais do que isso, o coração deles estava longe do Senhor. Irmãos, e essa coisa do coração estar longe do Senhor não é uma novidade no Novo Testamento. Deus já havia repreendido e repreendeu várias vezes o seu povo ao longo da história por conta justamente dessa hipocrisia, dessa dupla face, dessa máscara. Por exemplo, nós temos o profeta Isaías. Os irmãos se lembram da mensagem do profeta Isaías? Como que o profeta Isaías começa o seu livro? No capítulo 1 de Isaías. Depois, lição de casa, leia o capítulo 1 do profeta Isaías. O profeta Isaías vai trazer uma palavra muito dura para o povo, e Deus fala por intermédio do profeta dizendo o seguinte, olha, vocês têm vindo à minha casa, e vocês frequentam o meu templo, e vocês sacrificam animais, e vocês fazem aqui orações, e vocês aqui queimam incenso, mas olha, afastem de mim tudo isso. E Deus vai ser duro por intermédio do profeta Isaías, dizendo, eu estou cansado do culto de vocês. E aí no verso 10 do capítulo 1 de Isaías, Deus vai chamar os líderes do povo, né? Aqueles homens que estavam ali investidos de autoridade, possivelmente o rei, mas também, sobretudo, o sacerdote, chamando o sacerdote, as pessoas que lideravam o culto, dizendo assim, vocês são príncipes de Sodoma. E quem conhece a história sabe muito bem que essa palavra de Isaías foi muito pesada, porque na narrativa
de Gênesis que fala sobre essas duas cidades, nós vimos que essas duas cidades, elas foram destruídas justamente por causa da impureza. E o que acontecia ali na época do profeta Isaías, quando o culto era institucionalizado? Isaías era um profeta do templo, né? Ele fazia parte do governo. O povo ia para o culto a Jeová e cultuava e fazia tudo que a lei mandava, mas depois, durante a semana, eles queimavam nos altos, ali nos montes de Israel, a outros deuses, o que implica afirmar que eles colocavam a confiança dele em Jeová, mas não colocavam o total coração em Jeová. É como se eles confiassem em Deus, mas também eles confiassem em outros ídolos, no Baal, a Astarote, a deusa prosperidade. Na nossa cultura mais higienizada de deuses assim tão descarados, o que acontece muitas vezes é isso, que nós confessamos também a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor, mas a gente confessa também a nossa confiança no dinheiro, a nossa confiança na saúde, a nossa confiança, né, no casamento, a nossa confiança no namoro. A gente coloca o nosso coração em ídolos, a gente coloca o nosso coração em coisas que não são o Senhor, que não podem nos salvar. Muito bem. Diante desse diagnóstico, nós falamos aqui da ideia que Jesus estava censurando a hipocrisia da igreja de Sardes. No verso 2 e no verso de número 3, Jesus vai apresentar para essa igreja aqui alguns conselhos. Que a gente vai chamar aqui de o remédio para essa hipocrisia. Jesus vai dizer: você precisa estar atento. Você está morto, você está sonolento, você está achando que está sendo aprovado, mas fique atento. Vigia, irmão. Não tem uma. Vigia, irmão. Abre os seus olhos. Porque vocês acham que estão me enganando, mas não estão me enganando. Eu vejo vocês, então fique atento. E Jesus vai dizer: fortaleça o que está para morrer. Olha que coisa interessante, ainda tinha uma fagulha, uma centelha de vida ali no meio da igreja, né? Porque a igreja estava morta, mas ainda tinha coisa ali, que parecia que ainda estava batendo assim no fiozinho, né? Ainda existia ali, no aparelho ali da UTI espiritual daquela igreja, ainda um fiozinho de vida. E Jesus vai dizer: está vendo esse fiozinho de vida? Fortaleça isso. Porque até isso está para morrer. Então, fique atento. Fortaleça aquilo que está para morrer. E mais ainda, Jesus vai dizer: lembre-se daquilo que você recebeu e daquilo que você ouviu. Irmãos, o que gera em nós essa apatia espiritual? O que nos torna mortos-vivos no cristianismo? É justamente a nossa falta de lembrança acerca das coisas que nós recebemos. E o que nós recebemos, irmãos? O que nós recebemos do Senhor? Duas coisas. Nós recebemos a sua palavra, a sua instrução, a sua verdade. Aqueles irmãos, não obstante a terem uma escola bíblica dominical boa, eles estavam se esquecendo da palavra do Senhor. Porque não basta apenas nós conhecermos a palavra, nós precisamos praticar a palavra. Essa é a exortação lá de Tiago. Mas mais do que isso, o que Jesus está dizendo também para essa igreja sobre vocês receberam, tem a ver com o Espírito de Deus. Aquela igreja precisava se lembrar que eles haviam recebido o Espírito de Deus. Deus deu àquela igreja o seu Espírito. E assim que Jesus inicia sua carta dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus, não é assim que nós lemos aí? Essa ideia da presença do Espírito no meio da igreja, como aquele que tudo vê, gente. É isso que Jesus está dizendo. Vocês receberam a minha palavra. Não se esqueçam dela. Lembre-se das minhas instruções. Irmãos, nós não erramos por aquilo que nós não sabemos, muitas vezes. Nós erramos por aquilo que nós esquecemos.
E nós falamos domingo passado, Deus nos chama à igreja geralmente não para lembrar coisa nova, ou sabe, aprender coisa nova, mas para nos lembrar das coisas que nós habitualmente esquecemos e não colocamos em prática. Então Jesus vai dizer, olha, vocês precisam se lembrar da minha palavra, mas também lembre-se da presença do Espírito. E esse Espírito é santo. O Espírito que Deus nos deu de beber, ele é santo. Ele não pode coexistir com a impureza. Ele não pode coexistir com a hipocrisia. Ele precisa que nós tenhamos um coração íntegro. Deus aprova o nosso coração íntegro, se assim ele estiver. Esse é o desejo do Senhor. Então, lembra-te do Espírito. O Espírito de Deus habita na igreja e habita também no coração de cada cristão. Precisamos ter isso em perspectiva, irmãos. Deus está presente em nós. E não só no domingo, gente. Eu sei que amanhã é segunda-feira, depois vem a terça e vem a quarta, e talvez o sermão fica latejando o seu coração hoje à noite, e você diz, olha, eu preciso ter uma vida íntegra, mas nada como uma boa noite de sono, para nos fazer esquecer a palavra, não é? A gente acorda, aí a dinâmica da vida parece que vai nos empurrando para uma outra lógica, com outros afetos, com outros amores, com outros valores. E aí nós começamos a operar segundo a ótica desse mundo, gente. O que nós precisamos, aqui é o conselho de Jesus para nós precisamos nos lembrar que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Amanhã, quando você acordar, Ele estará com você, conhecendo você, sondando você. E como nós também temos aprendido aqui nessas cartas, né, Deus não se impressiona tanto com aquilo que nós fazemos na nossa exterioridade, como nós nos aparecemos, mas Deus visita as nossas motivações. Deus conhece e nos visita por dentro, gente. É isso que Jesus está dizendo, olha, lembre-se que vocês receberam o meu Espírito. E o meu Espírito, que é santo, está em vocês todos os dias. A palavra de Jesus para essa igreja é, lembre-se do que você recebeu, arrependa-se, porque se você não se arrepender, eu virei até você como um ladrão, e você não saberá nem o dia nem a hora. Olha a ameaça de Jesus, dizendo, olha, você precisa se lembrar, você precisa se arrepender, e essa ideia do arrependimento é quase que onipresente nas cartas aqui do Apocalipse, a ideia de volta para onde você estava no princípio, né? Porque se você não se arrepender, eu virei a você como um ladrão. Tem hora, gente, que o caldo de Deus, a paciência de Deus entorna. Deus vai nos dando corda, Deus vai nos dando tempo, Deus vai enviando os seus anjos, Deus vai nos enviando os seus profetas. Às vezes Deus usa até o pastor da igreja. Né? Aí o pastor prega para você no domingo dizendo assim, arrependa-se, não vá por esse caminho, o caminho é esse. Aí você ouve no domingo e fala, ok, pastor. Aí na segunda você volta à vida tudo de novo. Aí no outro domingo o pobre do pastor está lá, arrependa-se, irmão. Não é esse caminho, é aquele caminho. Aí você diz, ok, Deus falou comigo, eu me emocionei, eu me arrepiei, eu senti uma coisa diferente. Mas aí, 72 horas depois, estatisticamente falando, a gente esquece o conteúdo do sermão. Então, 72 horas depois, a gente volta tudo de novo. Aí Deus vai dizendo, aí Deus usa a esposa, Deus usa o marido, Deus usa os filhos, Deus usou até um cavalo, uma mula. E Deus vai usando, e dizendo, arrependa-se, volta, você sabe o que você precisa fazer. Mas tem uma hora que o caldo de Deus entorna.
o julgamento de Deus vem. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Olha, se você não se arrepender, não vai ser o capeta, não. Não coloque a culpa no diabo dizendo que o inimigo está furioso. Sou eu que estou furioso. Irmãos, o julgamento sobre a igreja, sobre o povo de Deus, vem das mãos do próprio Deus. O julgamento de Deus sobre a nossa vida vem das mãos do próprio Deus. Tem hora que Deus desiste e diz para nós mesmos, olha, eu vou te entregar aos seus próprios desejos. O John Stott vai dizer, e outros pastores também vão dizer, Augusto Nicodemos também fala muito isso, que a pior coisa que pode acontecer com uma igreja ou com um cristão é quando Deus tira sua mão sobre a igreja. Porque o julgamento de Deus, a gente acha que Deus vai jogar fogo do céu, não é? Mas sabe qual que é o julgamento pior que Deus pode dar para a igreja e para mim e para você? É Deus dizer assim, ok, eu estou dizendo para você ir para a direita e você está indo para a esquerda. É que não tem nada a ver com o partido político, né? Estou falando questão de, né? Eu estou falando para você ir para a direita e você está indo para a esquerda. Eu estou dizendo, me obedeça. E você está desobedecendo, a gente acha assim, agora Deus vai jogar fogo do céu. Não é isso. Sabe o que Deus vai fazer? O pior castigo que Deus pode fazer comigo e com você e com a igreja é Deus dizer, ok, não quer fazer minha vontade? Então faça a sua vontade. Faz o que está no seu coração. E quando a gente faz o que está no nosso coração, nós nos autodestruímos. Nós não precisamos do diabo, nós não precisamos de ninguém. Nós mesmos nos matamos. Muito bem. Quais são as implicações dessa carta para mim e para você, nessa nossa conversa aqui sobre a igreja de Sardes? Quer saber? Domingo que vem, a gente faz as aplicações. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa palavra. Ó Senhor, muito obrigado porque diante de uma palavra tão dura, Senhor, nós de alguma forma percebemos o Teu coração amoroso pulsando em nossa direção. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa fazer com que essa palavra, ou que as lições que nós aprendemos com essa igreja, Senhor, possa produzir em nós um santo temor, para que possamos reconhecer a Tua santidade, a Tua beleza, a Tua integridade, e assim também, Senhor, sermos santos, sermos belos e sermos íntegros. Clamamos justamente por integridade, Senhor. Durante essa semana, que as nossas ações sejam encontradas íntegras diante de Ti. Que o nosso pensar, que o nosso falar, que as nossas palavras, ó Senhor, que nos bastidores da nossa alma, aquilo que nós fazemos longe dos olhos das pessoas, possam ser aprovados diante de Ti. Porque é isso que conta, Senhor. Sermos aprovados e aplaudidos por um auditório de um só ouvinte. Tu és o único ouvinte. Tu és o único espectador que nós queremos agradar. Ó Deus, que o Senhor nos ajude como igreja também a ser encontrados íntegros, Senhor. Que o pastor dessa igreja seja íntegro, Senhor. Que os irmãos do Ministério de Louvor dessa igreja sejam íntegros, Senhor. Que os irmãos que ensinam na escola bíblica dominical sejam íntegros, Senhor. Que a liderança administrativa dessa igreja seja íntegra, Senhor. Que o tesoureiro, Senhor, o primeiro e segundo tesoureiro dessa igreja sejam íntegros, ó Deus. Que os irmãos que ministram nessa igreja sejam íntegros, Senhor. Sejamos aprovados por Ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa
mais urgente necessidade. Faça isso assim que nós oramos, é isso que nós precisamos. Faça isso em nós. Faça isso entre nós, no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos, domingo abençoado a todos, semana cheia da graça. Aliás, restinho de domingo abençoado a todos, uma semana cheia da graça. Não vá embora sem dar uns 60 abraços. Não se esqueça que a Esther vai receber o abraço de todo mundo hoje. E nós temos ali também um cafezinho, um chazinho para compartilhar. Não vá embora correndo. Fica um tempinho conversando conosco. Eu quero conhecer algumas pessoas que nos visitam. Gente bonita nos visitando. Eu quero conhecer a todos. Amém.